Pessoal, temos uma notícia aterrorizante pra vocês. O filme de terror que foi um sucesso em 2022, Sorria, estará de volta às telonas no dia 17 de outubro. O que estão dizendo por aí é que a maldição do sorriso, que começou aqui no Brasil, como foi contado no primeiro filme, está ainda mais assustadora na sequência. Teve até ator passando mal enquanto gravava as cenas. Dessa vez a história vai acompanhar a vida de uma super estrela do pop que está prestes a embarcar em uma turnê mundial e vai se tornar uma nova vítima da maldição do sorriso. Eu fico vendo o rosto dele em todo lugar. Você presenciou uma morte? Agora ela tá presa a você. Como a gente para isso? Matando você antes. O quê? Não perca a estreia de Sorria 2, somente nos cinemas. Eu já estou começando a sentir uma coisa estranha. E vocês, hein? Olá, tenebrosos! Seres carcomidos pelos vermes. Eu sou o Zumbilela e sejam mal-vindos ao programa de hoje. Preparem-se, as histórias de hoje vão causar uma enxurrada de dejetos fecais escapando pelos seus esfíncteres. Palavra difícil, esfíncteres. Gostei. Hoje teremos duas histórias assustadoras, um mistério e um relato macabro. Nossos convidados foram escolhidos diretamente da lista dos próximos a visitarem o além. Eu quis dizer além de Osasco, quer dizer, ali pela Raposo Tavares. Mais meia hora, vai indo, sei que você me entende. O que é pior do que inferno, vocês sabem. Mas tem um cachorro quente da hora. Eles tiveram seus genitais colados com super bonder em granadas de gás lacrimogênio e só serão libertados depois de contarem histórias horrendas. As histórias de hoje vão fazer o Freddy Krueger ter pesadelos. Teremos um humorista e quitute palhaço amendoim com a história do fantasma que perambula os estúdios da TV do... Oi, Silvio Santos, vem aí! Oi, e o influenciador de terror e espavorido Daniel Lopes, contando o mistério do Sete Além. Um universo paralelo cheio de mortos que pode te engolir para sempre. Vamos ouvir também um relato que a gente fuçou, escavou direto das profundezas da internet sombria. Tranque suas portas, preparem seus desfibriladores, porque está começando mais um... Histórias tenebrosas para contar em volta da fogueira. Vocês sabem por que vocês estão aqui, né? Então agora é só decidir quem começa. Eu começo. A lenda do fantasma do Estúdio 6 lá no SBT já é bem famosa, né? A Hebe já viu, algumas pessoas, a filha do Silvio já viu, a Silvinha, alguns funcionários lá já viram. E segundo as pessoas dizem que tem a possibilidade de ser duas pessoas que já trabalhavam lá no Estúdio 6. A não ser um fantasma, e sim dois fantasmas do Dois Estúdio fantasmas. A lenda diz que pode ser um câmera que morreu lá e também uma funcionária da limpeza também que morreu também. Lá. Que provavelmente gostavam muito de lá, né, e ficaram lá. Ficaram presos. Ficaram presos lá. E as pessoas dizem que coisas se mexem. E uma vez o Ratinho gravou também, porque no Estúdio 6 grava o Ratinho também, o Bom Dia e Companhia. E no dia que estava gravando o Ratinho passou no fundo uma pessoa e não tinha ninguém lá.
E a Abby, quando a Abby estava lá gravando, ela estava falando assim, ela fez assim, ó. Passou gente aqui. Tipo, vocês viram? E tipo assim, porque não passa pessoas na frente da câmera. Todo mundo sabe que numa gravação a pessoa não passa na frente da câmera, pode passar por trás. E ela viu, passou gente aqui, eu vi, passou gente aqui. E no meu caso, eu sei que existe muita coisa de indução, né? Vou falar, pessoas falam coisas para poder te induzir a ver. Eu não, eu tava simplesmente tomando água no corredor, tinha um bebedouro na parede, tomando água lá no no corredor. Estúdio 6? No Estúdio 6, nos bastidores do Estúdio 6. Sei. E eu tava tomando água lá, esperando para poder gravar. E é incrível, eu vi alguma coisa passando, entrando dentro de um camarim. E não tinha ninguém lá. Porque quando eu vi, energia sair de mim, sabe? Tipo, você sentindo alguma coisa assim, tipo, sabe aquele frio na barriga? 10 vezes mais que um frio na barriga normal. Meio que eu tive que me segurar na parede pra não cair. As pernas amoleceu. E eu falei assim, eu já sabendo daqui, já tinha essa história, eu falei assim, então eu vou tirar isso aqui a limpo. Eu fui até lá, no camarim, pra poder ver se tinha alguém. E não tinha ninguém. E nesse dia eu contei pro produtor, olha, eu vi aqui um fantasma, que o produtor é o Murilo, Murilo Bordoni. Falei assim, olha aqui, eu vi um fantasma. Ele, você tá zoando, você não viu nada não. E ele ficou meio preocupado assim. E sabe por que eu tenho certeza que era um fantasma e que foi naquele dia? Foi no mesmo dia que o Luiz Ricardo foi cuspir fogo e se queimou. Sei, isso é famoso essa cena. E eu tava lá no dia, que era um programa do Dia do Palhaço, né, em homenagem ao palhaço. E o que eu vi foi uma coisa muito alta, tipo, muito alto. Um homem, formato de homem, muito alto, e meio que passou e entrou lá dentro e não sei se ele queria se mostrar pra mim ou não, mas que eu vi. E foi o dia que eu vi um fantasma mais próximo, foi esse dia. Você nunca mais voltou nesse estúdio? Não, já voltei pra poder gravar outros programas lá. Tem uma sensação meio estranha? Não mais. Nunca mais faz? Nunca mais. Eu já gravava, o Ratinho, eles me dão bastante oportunidade no SBT. No Ratinho eu já fui várias vezes. No mesmo estúdio, no mesmo programa, nunca senti nada diferente. Foi só naquele dia. Mas alguém da equipe lá do The Noite já relatou? O The Noite já fez matéria lá dentro pra poder ver se tinha espíritos, né? Levou lá um pessoal que faz isso aí. A medição. E a medição. E também gravaram a série Os Seminadores do Além, contando também a história do fantasma do Estúdio 6, de forma de humor e tudo mais, mas mostrando que realmente tinha umas paradas lá. E tipo assim, algumas pessoas poderiam falar assim, era a Abby. Não era a Abby, porque a Abby também já tinha visto passar lá. Então eu acho que provavelmente deve ser algum desses dois funcionários que morreram lá. E estão presos nesse lugar. Mas é que às vezes os mortos não sabem que morreram, né? Não sabe, tem essa coisa também. Tem gente que fica ali repetindo, trabalhando. Fazendo as mesmas coisas. Faz assim. Porque não aceitaram, né? Ou não aceitaram ou não sabem realmente. Assistiu o Sexto Sentido? Ele continua convivendo com as pessoas, acha estranho, né? Que as pessoas às vezes não interagem com ele, mas ignora ele, aí depois ele descobre que ele tá morto. Muitas pessoas falam assim, me prova que existe. Pô, eu não tenho como provar uma coisa que eu vi, tipo assim, não é uma coisa que eu trago, que eu faço acontecer. Mas umas pessoas pedem provas. Eu tenho aqui uma prova não dessa história, mas eu tenho aqui uma foto macabra. Foto macabra? Entendeu? Macabra macabra. E também tem pessoas que não acreditam em demônios e tudo mais, né? E eu consegui tirar foto de um demônio. Olha só. Ué, não entendi. São 5 ônibus, né? Então é um 5 bus. Entendeu? 5 bus, que é o tipo de... Tem os incubus e os 5 bus, tá ligado? Entendi. Tipo de terror. 5 bus. A minha história, Vilela e Amendoim, não é uma história em si, mas é um mistério que muita gente pede para eu falar nos meus canais e pediram para falar aqui também, que é sobre Sete Além. Vocês já ouviram falar sobre Sete Além? Já. Cara, Sete Além é uma coisa tão doida assim, porque parece que ela é muito fantasiosa, só que universos paralelos, eles são muito reais para muita gente. Então, não sei se vocês lembram de Silent Hill. Sim. Que era uma cidade que estava abandonada, só que quando você entra em Silent Hill, você não consegue mais sair. Fica preso lá. Você fica preso, aí tem aquela cidade que é toda cheia de névoa, né? Tem os moradores, tocam um sino, tal. Então, Silent Hill já brincava
com essa história de universo paralelo. E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Sete Além ou de universo paralelo foi de uma história que aconteceu no Kansas em 1925, de dois amigos que estavam em casa tomando cerveja, tipo à noite, assim, igual a gente aqui, em volta da fogueira. E aí um deles fala assim, vou no banheiro, vou pegar mais uma cerveja, você quer uma? Aí o amigo dele fala, beleza, traz uma pra mim. Ele vai ao banheiro, na casa dele, e aí quando ele acende a luz da cozinha, ele vê um homem sentado com um jornal, tipo, sabe aqueles caras antigos, com um jornal aberto, uma mulher com um bolo na mão, assim, tipo, olha pra ele, o homem olha pra ele, o homem faz menção de pegar a arma, ele bate no interruptor e no que ele acende de novo, ele tá na cozinha da casa dele. Nossa. E aí, quer dizer... Os relatos são sempre assim. Os relatos... Você tá num lugar, acontece alguma coisa, exato, você é transportado para esse mundo paralelo que não é nem aqui nem ali, ele se sobrepõe ao nosso. A gente não sabe dizer o que é, a gente até... eu já entrei em muitas discussões que pode ser um mundo espiritual. Tem um filme que chama Sobrenatural, que ele consegue entrar no mundo dos espíritos. Então é como se fosse aqui. Se a gente conseguir entrar no mundo dos espíritos aqui, a gente consegue, por exemplo, ver o banco, a gente consegue ver a casa, só que a gente não vê os vivos, a gente vê os espíritos que estão aqui. O incrível é que a pessoa tá acordada, né? A pessoa tá acordada. Não tá dormindo. Isso. Não é Tem alguns relatos de gente que vai durante o sono. Tipo uma viagem astral. Isso, viagem astral. Mas tem muita gente que diz que vai com esse corpo aqui vai lá. Físico, Inclusive, um dos relatos que se conta de Sete Além é o Luciano Milici, que é o cara que meio que abriu as portas de Sete Além, que foi o primeiro. Nos anos 90, ele conta que ele estava voltando da faculdade aqui em São Paulo, na Vila Mariana, e ele contava que ele pegava qualquer ônibus que ia pro terminal. Então ele, tipo, às vezes ele tava ali com o Walkman dele, com o livro dele, e ele dava sinal para qualquer ônibus. Eu conheço o Luciano, ele é um cara sério, ele não tinha por que mentir sobre isso. E aí ele conta que ele dava sinal para qualquer ônibus, porque ele sabia que naquele ponto ali da Vila Mariana, qualquer ônibus ia pro terminal, né? E aí ele tá lendo um livro e tal, e ele dá sinal para um ônibus, o ônibus para, ele entra nesse ônibus, e aí ele vai, ele não tem catraca, tipo um ônibus ele fala, não tem catraca nisso aqui. Ele passa e ele senta num dos bancos, e aí quando ele senta, ele repara que tá todo mundo tipo assim pra ele. Olhando pra ele? Como se não pertencesse àquele lugar. Mas aí as pessoas falam. Ele fala que várias das pessoas já se incomodaram. A primeira foi uma idosa. Oi, desculpa senhora. Ela, você não é de Sete Além. A mulher não pergunta, ela afirma. E aí ele fala, sou de onde? Aí tem um cara, ele descreve como, antigamente tinha muito, hoje tem muito motoboy, mas antigamente tinha office boy, né? Que era aquele cara que levava papelada de escritório para um lado e de outro. Aí ele vê um cara em pé, novo, de terno, com uma pasta na mão e fala, mano, um cara meio... Você não é de Sete Além, desce do ônibus. E aí um dos caras que estava perto do motorista fala assim, aí motorista, vai descer. E ele, gente, eu não vou descer, eu acabei de entrar no ônibus. E aí o motorista para, e o motorista vira e fala, desce, você não é de Sete Além. Nossa. E ele não entende o que é Sete Além. Preconceito, né? É preconceito, o que é Sete Além? Ele fala que ele fica, aquela coisa, né, de todo mundo pressionando ele desce do ônibus, e ele fala que ele vê o ônibus indo embora, e ele fala que ele vê o ônibus virar tipo numa viela que ninguém vira. Que não é ônibus nenhum dá pra virar ali. E ele anda um pouco, olha pra essa viela e tipo o ônibus some. E ele fala, gente, o que aconteceu? Ele falou que chegou em casa, passou um tempo, era a época do Orkut, lembra do Orkut? Ele faz uma comunidade no Orkut que ele coloca Sete Além. E aí ele faz uma comunidade para os amigos dele. Aí ele conta a história, eu entrei no ônibus, o pessoal mandou eu descer e falaram que era de Sete Além para amigos. E aí a galera começa a pedir para entrar na comunidade, que dava para fazer isso no Orkut, né? Um monte de gente estranha querendo entrar, e ele fala, o que tá acontecendo? E aí ele começa a receber um monte de scrap no Orkut. Cara, depoimentos. O que você fala? Tipo hoje em dia seria comentário, né? Na época chamava de scrap. Aí eles falam para ele, você falou o quê? Sete Além? Eu já fui para Sete Além. A minha avó falava de Sete Além quando eu era avó. Uma vez eu entrei no banheiro público, na hora que eu saí do banheiro, eu tava em Sete Além. Eu tava num lugar. Eu entrei no elevador, apertei um botão, na hora que eu desci, abri num lugar totalmente estranho. De Sete Além eu já vi uma história que o cara de moto, ele consegue acelerar num ponto que vai pra Sete Além e volta. E aí ele começou a aceitar essas pessoas que estavam dando esses relatos nessa comunidade do Orkut. E ele falou que entrou mais de 10 mil pessoas falando, eu conheço Sete Além, eu já fui pra Sete Além, não era uma coisa nova. E ele falou, gente, mas que coisa louca. E aí o que ele fez? Ele, muito esperto, foi lá e patenteou Sete Além. Ele falou, não, isso aqui fui eu que falei, eu vou patentear, porque pode dar... Pode virar alguma coisa. E aí ele falou que os amigos dele foram saindo, falaram, entrou um monte de gente aí e tal.
E aí ele começa a receber, desde então, desde aquela época até hoje, ele fala que ele recebe relatos todos os dias de pessoas que tropeçam e vão parar num lugar estranho, que falam que é Sete Além. Então o que falam? Que, por exemplo, teve um cara que ele contou que esse entrou no banheiro público, fez as necessidades, na hora que ele sai não tem ninguém, vazio, luz, piscando, tipo, alô, tem alguém aí? Ele sai uma estação de metrô toda estranha, os metrôs todos caídos, aí o cara volta correndo e fala, tipo, o que tá acontecendo? Fecha a porta, no que ele abre, ele já ouve o barulho de novo da galera, tipo, ô, vai logo aí, sai daí. Então você volta pra realidade. E o mais estranho é porque muita gente passou por isso. Tem um relato também que ele conta de uma menininha, por isso que eu falei que são vários relatos, que ele conta que uma mãe mandou um relato da filha dela. A filha dela, ela é separada do pai, essa mãe é separada do pai da menina. A filha dela vai com o pai para ir para uma festa, o pai vai buscar ela em casa no final de semana. E aí o pai pega a menina e fala, vamos para a festa. E a menina fala, ai pai, eu vou descer correndo na escada. E aí ela começa a descer correndo na escada do prédio e na hora que ela volta, ela já não tá mais no prédio. Ela tá tipo num lugar, ela, pai, não encontra mais. E começa a andar. Então quer dizer, são lugares que a gente passa, que a gente tropeça e cai sem querer lá. E aí nessa história é mais bizarra porque um cara encontra essa menina, um cara de olho amarelo. Filho da mãe! Não, eu vou embora. Eu fui atraído pela minha própria boneca. Vai pra lá. Olha, me arrepiei inteiro. Boneca, dá uma pausa. A boneca, eu vi só a boneca vindo assim, ó. E eu não mexi. Do nada, ele foi muito rápido. Nossa, nem onde eu parei. Dos relatos. E aí ele fala que encontrou um homem de olho amarelo, que as pessoas de lá, elas são meio mal educadas com a gente daqui. Então eles ficam tipo, vai embora, vai logo. E aí ele falou que esse homem levou essa menina pro apartamento dele e falou, liga pra sua mãe. E aí a menina liga pra mãe e aí fala, mãe, eu tô perdida num lugar aqui, tem um homem de olho amarelo que tá me ajudando. E aí na hora que a mãe atende, a mãe já tá com a filha. Ela fala, não, mas a minha filha tá aqui do meu lado, você tá mentindo. E a menina, tipo, na hora que ela desliga, a menina, tipo, volta e fala pra ela, não, mamãe, eu tava lá. Eu voltei pra cá. Pelo telefone. Então, quer dizer, o templo de Sete Além, ele é meio estranho, assim, né? Passa de uma forma diferente. Passa de uma forma diferente. Teve até um vídeo que viralizou agora na internet, de umas meninas que entraram no elevador, isso é um vídeo gravado mesmo, postado no elevador. Você viu isso? No elevador pegou. 5 meninas, elas estão na faculdade, aí elas entram no elevador e na faculdade delas tem, tipo, só 4 andares. E aí, no visor do elevador tinha 5 andares, só que se você apertar os 5 não vai acontecer nada, porque não vai. Existe, Então acho que colocaram um botão a mais ali. Só que elas apertam o 5 e ele vai. Nossa. E aí eles abrem no auditório. Não, era um auditório meio. Ela sai no auditório de show, assim. Não, num auditório, tipo, sabe esse auditório de faculdade mesmo? Só que apagado, todo estranho. E elas começam a berrar e a porta não fecha, fica. E a galera que eu começou. Vi esse relato aí, eu entro no elevador, sempre lembro dessa história e eu falei assim, será que eu vou pra lá? E eu já tive uma experiência de Sete Além, mas é bem rápida assim, porque uma vez eu tava num cemitério lá em Avaré, inclusive, que eu já contei no outro episódio do Raimundinho, que eu gosto muito de ir nesse cemitério. E eu, fotografando e tudo, eu vou numa... Aí, ó. Mexeu sozinha agora. Mexeu só, agora ela tá... E aí eu entro nesse cemitério, e aí eu vou lá pro fundo e eu percebo que ele vai ficando sombrio. Ele vai ficando escuro. E eu não consigo sair, era dia, né? E aí eu encontro um túmulo nesse cemitério, que eu começo a ver os nomes, e todos os mortos desse túmulo têm os meus 2 sobrenomes, mas pessoas que eu não conheço. O quê? Meu nome é Daniel Pires Martins, tem José Pires Martins, Dalva Pires Martins, Antônio Pires Martins. E aí eu tava com a minha filhada e com a minha tia, e eu comecei a procurar elas e eu não conseguia sair desse ambiente. Aí na hora que eu vejo um cara, todo de laranja, que era que eles trabalhavam no cemitério, eu chamo ele de longe e nessa hora clareia tudo. Parece que eu voltei pra realidade. Aí eu falei pra minha tia, vem ver esse túmulo aqui, tem meus dois sobrenomes. Quem disse que eu achei o túmulo? Chegou a hora do enigma. Você consegue solucionar o mistério de hoje? O jogo é o seguinte, eu vou contar uma história, uma parte de uma história, e vocês vão ter que descobrir qual é o mistério. Eu só posso responder sim, não
e irrelevante. Romeu e Julieta foram encontrados mortos no chão de um quarto de hotel. Ao lado deles, uma poça de água e cacos de vidro. O que aconteceu? O mistério é o quarto de hotel. Você tem que saber a história inteira, me contar essa história. Foram eletrocutados? Não. Alguém matou eles? Alguém, tipo Uma pessoa entrou e matou eles? Não. Eles se mataram. Não. Eles brigaram antes de morrer? Irrelevante. Teve uma terceira pessoa no lugar? Não. Cara, num quarto de hotel. Eles passaram a noite nesse quarto? Sim. Eles morreram de noite? É irrelevante. Eles passaram a noite juntos no hotel? Sim. Os vidros nessa poça era alguma coisa deles? Eles quebraram? Eles quebraram alguma coisa antes de morrer? Romeu e Julieta, Eles quebraram porque tinha caco de se vidro. eles quebraram algum vidro? É. Eles mesmos quebraram? Não. Eles quebraram algo. Uma pessoa encontrou eles? Eles foram encontrados mortos por alguém, mas Alguém é irrelevante quem irrelevante, encontrou. tá. Alguém encontrou eles mortos no chão com uma poça d'água do lado e cacos de vidro. Eles estavam bêbados? Não. Eles escorregaram? Não. A porta estava fechada? Sim. Um matou o outro? Não. Gente. A porta tá fechada ou trancada? Diferente. Ah, estava trancada? Sim. Quem encontrou eles trancou a porta? Sim. Sim. Alguém matou eles? Pelo lado de fora. Alguém matou eles? Não. Cara, tá difícil. Tá difícil. Essa água tava limpa? Limpa. Era uma água limpa? Escreva, deixa ela mais. Era uma água Mineral? potável pra beber? Não. Era uma água suja. Água com mais coisas, sim. Eles beberam veneno? Não. Cara, caco de vidro. Então, alguma coisa quebrou. Acho que essa água tava dentro desse caco de vidro. Uma vaso de vidro, alguma coisa? Uma água aí quebrou e aí eles morreram. Mas eles não beberam, não foram envenenados. Eles escorregaram? Não. Alguma coisa com a porta. A porta estava trancada pelo lado de fora. Então alguém... Eles se mataram? Não. Um matou o outro? Não. A água matou eles? É interessante, sim ou não? Não. A água não foi a água que matou ele. A porta estava trancada. Alguém deve ter saído, viu eles mortos, saiu e trancou a porta. É isso, né? Não. Não. Só encontraram eles mortos. Mas a porta estava trancada pelo lado de fora. Sim. Então havia uma terceira pessoa. Ou não? Eles eram Romeu e Julieta mesmo, de Shakespeare? Não. Eram duas pessoas normais. Não. Não, é engraçado que ele olha pra mim, tipo assim, mas a gente não tá muito longe. Vai daí de onde ele foi. O que ele falou agora? Que Eu falei não. Eram pessoas normais. E eu falei não. Não eram pessoas normais. Não. Mas você é a esperança. Romeu e Julieta eram peixinhos? Sim! Nossa, sim, claro! Eu já vendo os dois mortos lá. Conta a história então pra mim agora. Romeu e Julieta eram dois peixinhos que estavam no aquário. O dono saiu, O dono trancou saiu, a porta. A porta quebrou. A janela tava aberta. Derrubou O vento derrubou. É igual E o eles aquário. morreram afogados no mar. Afogados não. Afogados no ar. Afogado no ar. No ar. Esse é Maravilha. Quem diria, hein? Quem diria? O parabéns. amendoim. O amendoim. Não, ele ficou pensando e trouxe, era peixinho. Claro, claro. Quando eu me mudei para São Paulo em 2016, eu era um universitário sem grana nenhuma no bolso. Então fui morar num cortiço no Jabaquara. Era uma casa com vários quartos onde vivia uma galera em cada um. Eu dividi o meu com 2 amigos e do outro lado da parede tinha um casal jovem. Eles deviam ter uns 27 anos, sei lá. Esse casal brigava muito. O cara era meio escroto com a namorada. Um dia eles estavam gritando tão alto que eu tive que sair do meu quarto para ver o que estava acontecendo. Ela estava na porta com uma mala na mão, dizendo que não aguentava mais e que estava indo embora. Ele falava que ia mudar, pedia para ela ficar, mas tudo que ela fez foi colocar o dedão na testa dele e falar: "Você não merece deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz." E foi embora. O cara ficou bem triste por ela ter ido, mas estava confiante de que ela voltaria. Ele deitou na cama e sentiu um calafrio enorme do dedo do pé até o último fio da cabeça. Pulou da cama, deu um tempo, tentou de novo e sentiu a mesma sensação ruim. Depois de alguns dias sem conseguir dormir, ele foi no médico. Tomou alguns remédios, mas nada adiantava.
Passaram-se meses e toda madrugada eu ouvia o cara andando de um lado pro outro, chorando, gritando e dando risadas histéricas. Às vezes eram umas 4 horas da manhã e tinha uma barulheira de gente falando, como se tivesse uma festa na casa do lado. Uma noite eu bati na porta dele para reclamar, e quando ele abriu a porta, tava tudo vazio. Deve ser a televisão, eu pensei. Chegou num ponto onde o cara tava apenas pele e osso, os olhos super vermelhos, a barba grande e ele fedia demais. Parecia um zumbi. Ele me encontrava no corredor e não falava nada com nada. Um dia, ele bateu na minha porta desesperado. Me pediu para entrar no apartamento dele para ver uma coisa. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhorinha bem velhinha e simpática. Ela se apresentou e disse que era a avó do rapaz. A gente conversou um pouco. O cara ficava gritando, me falando para expulsar ela do quarto. E eu falava, como é que eu vou expulsar sua avó da sua própria casa? Minha avó morreu tem uns 10 anos, ele respondeu. Eu não entendi nada. Até que chegou um dia que eu falei pra ele que estava convencido que na hora que a namorada colocou o dedão na testa dele, alguma coisa aconteceu. O único jeito era pedir pra ela desfazer aquilo. Eu já tava com medo de ele se matar a qualquer hora. Ele disse que provavelmente ela estava na casa da mãe dela no interior. Eu peguei um carro emprestado com um amigo e a gente foi. Chegando lá, a gente bateu na porta e ela atendeu. Mostrei como o ex dela estava destruído e ela achou engraçado. O cara pediu pra ela desfazer, seja lá o que ela tenha feito. Ela disse que só faria isso quando ele pedisse perdão. O cara pediu, se ajoelhou no chão, implorou e foi bem humilhante. Então ela colocou o dedão na testa dele e disse, pode dormir. E ele dormiu, ali na minha frente, no mesmo segundo. Caiu no chão roncando. O problema é que até hoje ele tá no hospital sendo alimentado por sondas, porque desde aquele dia ele nunca mais acordou. Gostou? Mande seu relato ou alguma história tenebrosa pra nós. O e-mail está na descrição. Beijo no esqueleto e adeus!